Pessoal, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é que daqui é estudante ou é arquiteto de formação? Levantar a mão, por favor. É a grande maioria, né? Então, estou praticamente falando para arquitetos, né? E eu, como arquiteto de formação, acho que a gente tem algumas questões para enfrentar, e de alguma forma acho que os nossos cursos não estão preparados para assimilar, né, os nossos cursos de formação, que é essa ideia de ter uma compreensão crítica a partir da realidade que está acontecendo fora, né, da academia, fora do circuito de formação. E eu acho que o tema Arquitetos Rebeldes ele é muito feliz por isso, né? De alguma forma ele coloca em cena uma crítica, e quando a Renata me convidou, eu fui entrar no site para dar uma olhada em como é que era a estrutura do evento, me veio logo na cabeça uma frase do Lefebvre, que é o que o Elson utilizou como base para a apresentação, que ele fala, né, que a nossa formação como urbanista, como arquiteto, é muito baseada em alguns valores, formalismo, esteticismo, né, espacialismo, né, e isso de alguma forma é muito evidente no nosso percurso profissional. Eu ainda sou estudante, né, estou terminando o doutorado, então eu sei como isso é muito forte, né, na nossa formação como um todo. A gente é muito voltado para o que o Elson colocou na apresentação, que é essa coisa de valorizar os objetos arquitetônicos, né, os elementos, né, a partir de valores como formais e tal. E essa frase do Lefebvre acho que é muito bacana, né, que é questionar para quem e como a gente faz a nossa arquitetura. Né? E ele fala assim, a gente tem que ter uma visão crítica que ela não pode servir apenas como ração para ser servida para o apetite dos consumidores. Né? Eu acho que isso é um pouco que motiva a presença de vocês aqui, né? Que é um pouco a forma como a gente compartilha a visão de mundo. Eu fico muito contente de ter o pessoal da arquitetura da UFSC aqui presente, os alunos do AMA, o pessoal que tem uma compreensão de ter uma arquitetura crítica em relação a essa cidade que se produz no dia a dia, no cotidiano, né? E é um evento que tem essa possibilidade de integrar, né? O pessoal da UDESC, o pessoal da arquitetura da UFSC, não sei se tem outros cursos que estão aqui presentes também, para a gente começar a tomar posição, a gente como arquiteto, né? Durante a história aí recente, década de 40, 50, a gente teve nosso papel muito forte. E a gente, com o passar do tempo, passou a assimilar e reproduzir uma lógica, uma forma de valores, de princípios, de prática profissional que está se afastando do que a demanda social está aí, né? Está jogando na nossa cara, está muito presente. Né? Então, eu fico muito contente por estar participando desse tipo de evento. A minha fala, na verdade, ela vai ser outro viés. Ela vai ter um viés bem pragmático, né? Um sentido um pouco de complementar a visão que o Elson e o Flávio passaram. O Elson pegou essa parte mais conceitual da discussão do direito da cidade, né, de fazer essa conexão dessas leituras que alguns autores como Lefebvre, o Harvey fazem em relação aos processos de formação da cidade, e a visão do Flávio que pega essa questão bem institucional, né, dos limites que essas visões acabam tendo quando vão se contrapor com as lógicas e as dinâmicas que estão presentes, né, seja do lado institucional da prefeitura, seja do lado dos movimentos sociais. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Né? A Emília Maricato fala que a questão do direito da cidade tem pelo menos dois vieses. Né? O viés acadêmico, né, e o viés da luta social. Né? E eu acho que esse evento é feliz por isso também. Por colocar essa discussão nesses dois vieses. Né? A gente dentro da academia acaba, às vezes, em muitos momentos, tendo uma lógica de reflexão, de aprofundamento, né, de discussão, que não tem uma consequência imediata. Né, que acaba muitas vezes ficando restrito aos circuitos acadêmicos. Eu acho uma beleza quando a gente consegue colocar esse pessoal para dialogar, né, a gente fazer que a nossa produção ela seja pedagógica também. Né, de alguma forma ela toque as outras pessoas e a gente seja tocado pelas outras pessoas nessa prática da alteridade, né, de se colocar no lugar do outro para poder ver a partir dos olhos do outro o que a gente está fazendo. Isso aqui, na verdade, é uma apresentação sobre o resultado de uma pesquisa que a gente desenvolveu sob coordenação do Elson, no Laboratório de Cidade e Sociedade, ao longo de 2 anos e meio. Né? Foi um pouco, a gente fez essa leitura, que foi um pouco a ideia de que o Ministério das Cidades reconhecer os limites da produção que o Minha Casa Minha Vida está fazendo. Ele abriu um edital para vários pesquisadores, vários grupos de pesquisa no Brasil inteiro, com a ideia de que esses grupos de pesquisa pudessem colaborar para o aperfeiçoamento do programa Minha Casa Minha Vida. Então, acho que foram 38, né, Elson? Foram 38 grupos de pesquisa, São Paulo, Rio Grande do Sul, Recife, Salvador. A gente tem uma
miríade muito grande de leituras a partir desse processo, né? E a gente viu que assim, o grande elemento básico que aproxima essas leituras é a questão da inserção urbana dos empreendimentos. O Elson já colocou algumas imagens aqui marcantes. Essa questão da lógica de inserção periférica. Os empreendimentos estão afastados das áreas, uma centralidade, uma dinâmica de cidade um pouco mais intensa. Então, quer dizer, os projetos eles já iniciaram com essa leitura. Quer dizer, é uma lógica de inserção periférica porque a gente sabe que o controle que se tem de acesso à terra, questão fundiária, ela é o elemento fundamental. E as políticas habitacionais, desde a década de 60, não conseguiram enfrentar isso. Se produz casa como se produz qualquer outra mercadoria, de um modo industrial, sem nenhum tipo de relação de produção em série, essa lógica, e a partir de um não enfrentamento de uma questão fundamental que é a inserção urbana. Então, a nossa pesquisa, ela trabalhou com um conceito chamado conceito de urbanidade. Acho que os arquitetos, vocês de formação, já têm um pouco essa leitura do que é esse conceito, não vou me aprofundar muito. Mas é a ideia de que a cidade, fundamentalmente, o sentido de uma cidade é o que ela oferece como lugar de apropriação. Como o Elson colocou, a questão do direito à obra. Não é só o direito à moradia, ou o direito à infraestrutura urbana, mas o direito de participar politicamente, ativamente, poder pensar, poder imaginar, poder sonhar, poder desejar uma cidade diferente do que a gente tem. É isso, a revolução cultural, a revolução econômica e a revolução política, as três revoluções que o Lefebvre fala. Uma é colada na outra. Então a gente vê que as políticas elas acabam enfrentando muito a questão da lógica econômica, mas sem enfrentar algumas outras prioridades. Então a gente trabalhou com a questão do conceito de urbanidade, que a gente acha que dá essa substância qualitativa à análise das periferias urbanas, para a gente compreender que dentro da periferia tem diferença. Fundamentalmente é isso. O Elson mostrou uma imagem que eu vou reproduzir aqui. Todos os empreendimentos na área metropolitana de Florianópolis são periféricos. Isso já é de se esperar. É onde a terra é barata, onde se consegue construir, onde o investidor, a partir da lógica da rentabilidade, consegue ter um retorno do recurso que ele investe. Pronto, essa é a lógica relativamente simples que tem. O que a gente tentou foi qualificar isso. Mesmo na periferia existe contraste. E a gente viu claramente isso, mesmo nas áreas periféricas. Deve passar por... Fernanda? Vocês sabem qual que imagem é essa aqui? Não? Isso aqui é da Cidade de Deus, quando foi construído o Rio de Janeiro. Pode passar no mesmo slide. Se a gente pegar o que está sendo produzido em relação agora ao programa Minha Casa Minha Vida, a gente não vê muita diferença formal, da forma e da inserção urbana que isso tem. A maioria de vocês imagina que viu o filme, e um pouco as relações que esse tipo de espacialidade ajuda a construir, não que ele determina, mas que ele ajuda a construir. A ideia também da fragmentação e da segregação socioespacial, de bolsões de pobreza, de áreas que acabam não tendo conexão com a cidade. A gente vê isso claramente, nos empreendimentos aqui. A cidade, às vezes, está num lugar, o empreendimento no outro, sempre de uma forma bem desarticulada. E as soluções também, Então, isso aqui eu não vou entrar em detalhe, mas a gente sabe que essa é a lógica de produção. Só que aqui tem um ingrediente que é mais grave, que é o fato, por exemplo, aqui em Florianópolis, de 100% dos empreendimentos serem condomínios fechados. Então, quer dizer, lá o Cidade de Deus, na década de 60, os militares com BNH construíram um tipo de cidade, muito baseada nesse tipo de desenho aqui, mas pelo menos era uma cidade, é um tipo de desenho, de tecido urbano, que a cidade crescia e passava por ele. E de algum momento ele se articulava. Agora o que a gente está fazendo aqui é fazendo com que a cidade ela se estabeleça a partir de um monte de fragmentos sem a possibilidade de comunicação, sem a possibilidade de conexão futura, de articulação futura. Então, era um tipo de padrão de moradia muito vinculado às classes altas e que hoje a gente está reproduzindo nas classes médias e na base de baixa renda também. Então, é um tipo de produção de cidade que ela é extremamente perversa, e que a gente vai ter que, em algum momento, enfrentar. Então, se a gente tinha hoje a classe média se afastando dos centros urbanos, hoje a gente tem também uma segregação autoimposta. As pessoas não optam por morar lá, elas optam, quer dizer, a alternativa é que elas têm de ter acesso à moradia. Então, assumir isso como política pública, como ação de governo, é muito grave. Então, uma coisa é uma classe social que ela
tem as facilidades para fazer isso. Outra coisa é o poder público, a sociedade como um todo, assumir isso como forma de desenho de cidade. Né? É muito grave. Pode passar, por favor. Refere-se isso aqui na década de 60. Como o Elson colocou, acho que ela é muito ainda contemporânea. Né? Não é um pensamento urbanístico que dirige as iniciativas dos organismos públicos e semipúblicos. É simplesmente um projeto de fornecer moradias o mais rápido possível pelo menor custo possível. Acho que não é autoexplicativa a frase, não preciso entrar em detalhe. Por favor. Isso aqui o Elson já passou, é Palhoça. Né? Então, capital nacional de grande porte, Rodobens, né? Que encontrou em todas as áreas metropolitanas um grande filé, né? Para poder ter o seu retorno de investimento. E a gente vê aqui em Palhoça, a cidade está aqui. Né? A 200 metros a 100 metros. Eles construíram um outro acesso, né, exclusivo para isso aqui, para ter uma outra área de expansão. Quer dizer, além de serem condomínios fechados, que não dialogam entre si, eles não têm intenção e não têm a mínima vontade de se conectar com a cidade. Pode passar, por favor. Então, isso aqui a gente fala, né? Apesar de ser uma reprodução que a gente tem, né, lá desde o BNH, a gente tem aqui pelo menos 3 elementos que deixam a situação bem mais grave do que era. Né? O primeiro deles é o que o Fábio colocou, a gente tem experiência em pregressa. Né? Lá na década de 60, foi a primeira política habitacional assim, de porte que a gente teve foi com os militares do BNH. A gente já fez isso, já fez errado. Né? E a gente continua fazendo, mesmo tendo uma reflexão sobre isso. O segundo, que o Fábio colocou também, tem toda uma dinâmica de discussão sobre política urbana que a gente tem amadurecido aí de 30, 40 anos, e de referência sobre isso. Sistema Nacional de Habitação, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, né, os conselhos, os planos participativos. Né? Então a gente tem uma discussão, amadurecimento, a Emília Maricato fala isso, que não falta reflexão sobre isso no Brasil. Né? O que falta realmente é ação. Né? E o terceiro é a figura do condomínio fechado. Então, a gente, hoje, reproduzir esse tipo de lógica é um pouco insistir no erro. Né? Não vou entrar em detalhe, mas isso aqui é interessante, que é o pessoal do laboratório de habitação lá da USP, de São Paulo, né, escreveu um volume muito interessante que faz uma questão fundamental. Né? A gente quer produzir cidades, a gente quer produzir casas ou construir cidades. Né? Porque a gente tem um descolamento total entre as duas lógicas. A gente tem produzido casa, né? E aqui tem uma lógica bem clara, né? A gente não tem discutido política urbana. Né? A gente não tem discutido como é que a cidade se estrutura. O que a gente tem feito é construir casas. Quando a gente tem, por exemplo, uma ponte estaiada, como foi a que o Elson colocou ali, a gente começa a questionar, né, o porquê de uma ponte estaiada atravessando o canal de 9 metros. 300 bilhões de reais. A partir do momento que ela foi construída, ela valorizou toda a questão fundiária em volta em 4,5 vezes, 450%. A moradia que tinha ali, tinha uma população de baixa renda, a partir do momento que ela foi tirada dali, um cheque despejo, exatamente, valorizou mais 2,5 vezes, mais de 250%. Então tem uma lógica muito clara por trás. Né? A gente não pode falar que a cidade cresce de forma desorganizada, mas que ela tem uma lógica muito clara que é de criar algumas novas áreas de expansão do mercado imobiliário. Né? E Emília Maricato fala isso também. Né? A lógica de que a cidade hoje, até um tempo atrás, ela era o suporte, né, para as relações econômicas, para que as relações econômicas acontecessem em cima dela. Né? Hoje ela mesma é. Ela fundamentalmente é a lógica de valorização que se tem. Em muitas dinâmicas. A gente vê isso em Florianópolis, capital imobiliário praticamente reinante. Né? Pode passar, por favor. Pode passar esse também, acho que o Elson já explorou bem. Então a gente tem algumas constatações iniciais que permearam a pesquisa. Né? A primeira dela é a inserção periférica da maior parte dos empreendimentos, a baixíssima densidade de uso e atividades. Então vocês imaginam morar aqui. Se coloquem no lugar de morador. Vocês chegam domingo às 3 horas da tarde e precisam comprar um pão. O que vocês fazem? Não tem, né? Não tem o que fazer. Né? Ou vai caminhar muito. Se você ideia aqui, o acesso até a parte onde tem comércio e serviço é de 4,5 km. Então, agora,
talvez no futuro tenha algum tipo de dinâmica, um tipo de... Claro, né, vai acontecer de uma forma relativamente orgânica, né? Mas o problema é isso acontecer de uma forma sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de intervenção ou de concepção anterior, né? Então, baixíssima densidade de uso, de atividades, de emprego, de equipamentos e serviços nas imediações. Pobreza formal, arquitetônica e urbanística, não preciso entrar em detalhe. A vulgarização da figura do condomínio, fechado. Mas isso aqui foi o que realmente fundamentou a nossa pesquisa. A ideia de que esses padrões não acontecem de uma forma homogênea nessa periferia. Pode passar, Fernando, por favor. Pode passar. Isso aqui é só o que estrutura a pesquisa, a noção de urbanidade, a ideia de qualificar a periferização, né? Então a periferia se faz, ela é uma relação presente no Brasil, aí, pelo menos desde o processo de urbanização da década de 30 e 40, né? Muito claro, né? Espaço como dimensão ativa, então isso para a gente como arquiteto é muito importante, né? Não é a ideia que o espaço determina as relações sociais, como tinham os modernistas na década de 20 e 30, né? Vou fazer uma nova sociedade, vou redimir a sociedade a partir de um desenho de espaço, um desenho de cidade, mas a ideia é que ela é uma dimensão ativa, né? Ela é o resultado das relações sociais, econômicas, né? Mas, ao momento que ela está ali, ela também é uma inércia, ela também colabora, né? Ela também condiciona as relações como elas acontecem, né, na sociedade. Então, a gente fala isso de relação dialética, né, entre espaço e sociedade. Ela é claramente perceptível nesses conjuntos que a gente está estudando. E um questionamento que a gente tinha, né, será que esses empreendimentos eles não podem ser ao contrário? Em vez de eles serem empobrecedores da dinâmica urbana, eles serem irradiadores de urbanidade, eles serem pensados como elementos que podem dar à periferia urbana um caráter diferente, né? Então foi esse questionamento que a gente trabalhou. Então esse aqui é o mapa que o Elson já apresentou, a gente vê uma lógica muito clara, né? Esse aqui, o que está em cinza é o tecido urbano, né? O que está em vermelho, então, são os empreendimentos, e eles têm um caráter de inserção periférica, mas nem todos, né? Por que se pode construir aqui dentro do padrão Minha Casa Minha Vida com renda 2 e se constrói aqui uma nova frente de urbanização onde há 5 anos atrás era uma área rural, né? A lógica do empreendedor é a mesma. Ele tirou lucro daqui e tirou lucro de lá, né? Por que o Estado permite que se construa situações tão negativas quanto essa, né? Então essa era a questão que motivou a nossa pesquisa. Esse aqui é o mapa de uma pesquisa que a colega lá do departamento fez, a Marinês Sugai, deixando claro, os vermelhinhos são as áreas de alto padrão de Florianópolis, que se localizam, somente nas áreas balneárias, no centro e no entorno da UFSC, né, aqui principalmente lá a partir da construção da Eletrosul, da UFSC, né, então que aqui se consolidou como bairro de alta renda, a Lagoa, né, e algumas pequenas áreas aqui em São José, e a gente vê que a lógica de inserção da população de baixa renda em Florianópolis, o crescimento que a gente tem periférico, é baseado em população de baixa renda. Então é ali onde os empreendimentos se localizaram, reforçando essa lógica, intensificando essa lógica. Pode passar, por favor. Isso aqui não é montagem, gente. São 2 empreendimentos localizados em São José. A diferença daquele lá, onde está esse empreendimento aqui, para cá, a distância é de 800 metros. Agora, a questão da qualidade urbanística e da inserção na cidade é totalmente diferente, né? A questão de acesso ao comércio, ao serviço, ao transporte coletivo, à educação, a posto de saúde, né? Então, por que se faz isso e se faz aquilo no mesmo tipo de política, né? Porque não se evita aquele tipo de situação. Pode passar. Isso aqui é o que era o resultado da nossa pesquisa. Vou explicar um pouquinho mais para frente como é que a gente fez isso. Então, essas foram as dimensões que a gente trabalhou, né? Não só dimensões espaciais, esse foi um trabalho exaustivo de campo. A gente passou praticamente 2 anos, 15 pessoas fazendo trabalho de campo semanal, para a gente poder realmente entender, né? Fazer um levantamento o mais próximo possível da realidade que se tem dessa nova periferia, para a gente poder qualificar ela. Então, a gente trabalhou com essas dimensões aqui. A diversidade de usos, então, comércio, serviço, industrial, comercial, agricultura, né? Então, que tipo de usos tem nessa periferia? Os espaços públicos, se existem, quais são, como são. A densidade de pessoas, de moradias, emprego, os equipamentos coletivos, postos de saúde, escola, hospital, etc. A articulação urbana. O que é a articulação urbana? É a continuidade que tem com o tecido,
Né? Isso é bem caro para a gente como urbanista. Né? Uma coisa é ter um empreendimento com único acesso e uma única conexão com a cidade. Outra coisa é ter um empreendimento que o tecido urbano é contínuo, que passa por esse empreendimento. Né? A articulação com a cidade é totalmente diferente. A outra são as atividades de uso que as pessoas fazem no espaço público. Então, a gente fez observação, ficou sentado lá de manhã, à tarde, à noite, meia hora, durante 3 dias. Final de semana a gente não pegou. A tendência é que no final de semana tem um outro evento, a gente não conseguiu operacionalizar isso. Mas observando o que as pessoas faziam. Andavam de bicicleta, andavam a cavalo, jogavam bola, corriam, não faziam nada. Então a gente fez essa análise. Né? A questão da mobilidade, principalmente a partir do transporte coletivo, como é que funcionava. Organização social, a ideia da presença ou não de associações coletivas, clube de mães, clube de associações de igreja. A gente foi mapeando tudo isso para ver como é que existia essa dinâmica de coletividade no lugar, né, de aproximação entre as pessoas, e gente no espaço público. A gente fez a contagem de pessoas que utilizavam o espaço público também. Pode passar. Só para explicar um pouco o método, então a gente tinha um empreendimento. Nossa ideia inicial era pesquisar dentro do empreendimento, ver como é que isso acontecia dentro do empreendimento, mas com o condomínio fechado, a gente teve que modificar a nossa metodologia já no início. Então o que a gente fez foi traçar um raio de 500 metros ao redor do empreendimento, fazer esse levantamento de observação a partir dessa lógica de entorno imediato. A ideia é até onde a pessoa a pé poderia utilizar o espaço cotidiano. Então a gente escolheu 500 metros que a gente achou que era uma métrica boa. A gente chama de métrica pedestre, né? Como as pessoas utilizam o espaço. E aí a gente foi fazendo análises e tentou transformar esses dados em elementos quantitativos. E colocar isso a gente chama isso de gráfico radar. Né, que a ideia é onde que cada um essas dimensões possam se articular, né, elas possam entrar em conexão entre elas. A gente tem uma visão de conjunto a partir de um gráfico desse. Né, então isso eu acho que é interessante só como ferramental de pesquisa. Pode passar. Então aqui alguns mapas que foram produzidos. Né, um mapa de usos. Aqui aquelas 2 imagens que eu apresentei, que é uma do ladinho da outra. Né, então a quantidade de usos que tem do lado, a quantidade de usos que tem no outro. Questão de sistema viário, calçamento, pontos de ônibus, que tem de um lado e que tem do outro. Né? E assim a gente foi quantificando. A gente, por exemplo, mediu quantitativamente a extensão que se tinha de via, pavimentada, não pavimentada, calçada pavimentada, não pavimentada, calçada com acessibilidade para cadeirantes e calçada sem acessibilidade. Então tudo isso foram sendo transformados em índices. Passar. Esse aqui é uma outra situação, então onde esse gráfico a gente mostra, né, a situação daquele ali da Rodobens e a situação desse outro aqui. Né, então também isso aqui é em escala real, não tem montagem, então a diferença aí de 1,5 km entre um empreendimento e outro. A diferença é brutal, né, na questão desses índices de urbanidade. Pode passar. E aqui das 10 áreas que a gente analisou. Então a gente pegou todos os empreendimentos que tinham na área metropolitana de Florianópolis, que eram 50, fez uma seleção daqueles 10 mais representativos e utilizamos o Cobrasol como referência. A ideia de Cobrasol dentro da área metropolitana é aquela área que tem uma dinâmica de urbanidade mais viva, mais intensa. Então ele foi o nosso, dentro dessa nossa estrutura, o elemento que fez como é que eu posso dizer, a calibração. Né? Então a ideia é que tudo foi comparado ao Cobrasol, de alguma forma. Então, o Cobrasol tem um gráfico cheio, a ideia é que ele seria o nosso horizonte de urbanidade. Né? E a gente vê que tem algumas situações que são extremamente baixas. Né? E a gente tem outras situações onde a gente consegue ver um certo equilíbrio de alguns elementos. Né? Então, o nosso questionamento é exatamente esse. Né? Então, pelo menos, se a gente for fazer na periferia, que a gente garanta que, pelo menos, tem alguns elementos básicos de acessibilidade, de conexão com a cidade. Pode passar. A gente conseguiu dividir em 3 categorias. Né? O vermelhinho são aquelas que a gente viu que tem os piores índices de urbanidade, os amarelos com índices intermediários e os verdes com os maiores índices. E a gente viu uma lógica muito clara, assim, né, dentro dessas áreas periféricas. As áreas vermelhas são claramente, com baixíssima urbanidade, são aquelas áreas que são frentes de expansão urbana, novas frentes de expansão urbana. Quer dizer, depois que a gente via que há 2 anos atrás era área rural e que foi transformada em área urbana. Né, e a gente viu que isso gerou até uma lógica de acomodação institucional, né, de mudança de zoneamento, mudança de leis.
para poder acomodar esse tipo de situação. Então, não é só a existência, mas também a própria lógica de dinâmica desses planos, desses instrumentos. Eles se acomodam muito de acordo com as forças que aparecem. Né? Os amarelinhos, geralmente, eles são as áreas externas do tecido urbano. O tecido urbano não passa por ele é um limite externo. Ele não é uma nova frente, mas é um limite externo. E os verdinhos, geralmente, são áreas onde são periféricas, mas o tecido urbano atravessa. Né? Então, a ideia que a gente teve, que eu vou apresentar hoje, mas foi de dar algumas orientações no sentido de que as prefeituras pudessem fazer esse mapeamento, né, de áreas possíveis de acomodarem esses assentamentos, mesmo em áreas periféricas, né, para que não acontecesse de qualquer forma. Vou passar. Aqui só algumas imagens de antes e depois das transformações. Então, isso aqui a 2007, 2013, então 6 anos a gente vê a transformação que o tecido urbano sofre. Né? Então a gente tinha aqui uma área que era praticamente rural, né? E a inclusão desses assentamentos aqui, já tem um quarto em projeto, pode passar. O cenário que a gente tem. São José a gente acha que é uma área praticamente totalmente tomada pela urbanização, mas a gente vê que a gente tem novas frentes, né? A gente vê claramente aqui o tipo de cenário que é produzido em todas as dimensões possíveis, ele é diferente, né? Volumetria, densidade, usos, né? Ele contrasta totalmente com o tipo de cenário que se tinha anteriormente. Esse aqui é uma outra área de acesso ao empreendimento, pode passar também, a gente vê que não tem nada em volta. Aqui em Palhoça, a mesma lógica, né? Pode passar. Aqui também em Palhoça. A gente vê, desculpa, pode voltar um pouquinho, a gente vê esse tipo de padrão de ocupação de densidade, né? Que tipo de relação ela faz em relação ao que tem em volta, né? Que tipo de paisagem que cria, que tipo de ambiente, que tipo de urbanidade que se cria em relação a esse tipo de situação. A gente vê que ela altera toda a dinâmica que tem no lugar, né? E altera de uma forma indiscriminada, sem nenhum tipo de critério. Pode passar. Outras coisas assim que chamam a atenção, o fato de uma política habitacional voltada para média e baixa renda, principalmente baixa renda, a gente ter uma quantidade imensa de unidades para alugar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a política não está alcançando o seu objetivo final. Né? Muitas pessoas estão comprando como investimento. Né? Então, os critérios, a parte institucional não está bem regulada. Né? Então, além do investimento que está se construindo muito, ela acaba. E o Elcio trouxe um dado uma vez, uma palestra, que eu achei muito interessante. Se a gente pegar toda a produção que foi feita em Minha Casa Minha Vida nos últimos 6, 7 anos, ela serviu só para estabilizar, para estancar o déficit habitacional. Eu não consigo nem reduzir. Então é um dado importante, porque justamente ela não alcançou a base da pirâmide que se tem. Então a política urbana que ela continua tendo uma lógica do circuito econômico, né? De investir aonde se tem o retorno, né? Onde se tem solvência, onde a pessoa que vai comprar ela garanta que retorne aquele investimento para o cofre público. Né? O problema é a gente encontrar outras soluções que ultrapassem esse tipo de dinâmica. Aqui são os 2 últimos slides. Então, algumas reflexões. Né? A boa qualidade da política habitacional é fruto da boa qualidade urbana. Né? O que o Elson e que o Flávio colocaram também, a questão da habitação é um problema sistêmico, né? Onde a questão fundiária, jurídica, ambiental e de desempenho, elas fazem parte do mesmo problema. Se a gente atacar só uma dessas dimensões, a gente vai estar atacando de uma forma equivocada o problema e não tendo algum tipo de solução que seja realmente que altere o quadro de déficit habitacional que a gente tem. Isso aqui eu acho que não vou entrar em detalhes, porque o Elson já discutiu. E o último slide, né? Então, alguns enfrentamentos que o programa Minha Casa Minha Vida continua deixando em aberto. O primeiro deles, a definição do terreno com bolo. Então, ele não pode falar, a partir de uma pesquisa dessa, ela comprova que, na verdade, mesmo em áreas periféricas, a gente pode ter uma inserção urbana totalmente diferente. Né? Então, a questão só do acesso à terra, só a questão financeira, não é uma discussão acabada, né? Tem outras dimensões que têm que ser enfrentadas. Né? A outra é a questão dos custos, né? Do custo da gleba no valor final do empreendimento. Então, isso continua sendo ainda um desafio, mas é o que a gente já discutiu. E outra é essa aqui, né? A capacidade de indução das atividades econômicas locais, adequada à demanda gerada pelo empreendimento, a potencialização da cadeia produtiva com o uso de mão de obra e materiais locais, incentivo à inovação tecnológica. Então, isso é um pouco que a gente lá do AMA, o pessoal do
semente, a gente está tentando discutir dos projetos de extensão que a gente está fazendo. Né? O programa ele é muito restrito. O FAP colocou ali o valor de R$ 28.500, por exemplo, para construir uma moradia. Né? O pessoal do Usina que está aqui sabe bem essa dificuldade que é. Ele praticamente se limita a fazer um padrão de moradia e além do que das exigências da Caixa Econômica. Né? Coloca toda aquela quantidade de exigências em relação à durabilidade material. Quer dizer, é um tipo de estrutura de política que praticamente te direciona para uma produção em série. Né? E tu sair dessa lógica é muito difícil, porque o programa não oferece esse tipo de situação. Né? Então a gente, como arquiteto, como urbanista, a gente tem que estar atento a isso. Né? O formalismo, a estética, tudo isso são elementos interessantes. Se a gente não tiver essa visão um pouco mais global das dinâmicas urbanas que estão por trás, institucionais, políticas, né? Questão cultural que está por trás, a tendência que a gente tem é de reproduzir uma lógica de concepção arquitetônica de assimilação do que está acontecendo. Né? De reproduzir o que está acontecendo, e não de questionamento. Né? Eu acho muito bacana quando a gente vê uma plateia aqui com tantos alunos interessados para essa outra dimensão. Né? Então, acho que a gente tem, como arquiteto e urbanista, a gente começar a ver esses problemas de uma forma um pouco mais ampla e a ocupar os espaços institucionais. Né? Acho que isso é importante. Prefeitura, conselhos, sindicatos, né? Porque eles são um tipo de representação nossa, como profissão, que dão a leitura da dinâmica atual que a gente tem dentro da nossa formação. Né? E se eles reproduzem a lógica de assimilação à crítica, a tendência é que a nossa classe ela se assimile a isso também, né? Se acomode a esse tipo de situação. Né? Então, acho que é um tipo de situação que eu acho muito bacana quando a Renata faz um tipo de evento desse, colabora a construir, e a gente começar a discutir nossos currículos de formação a partir dessa visão também. Né? De poder colocar esses temas, discussão sobre a cidade, discussão sobre a arquitetura, para quem que a gente faz, como que a gente faz, né? Tudo isso num contexto de crítica. Né? A arquitetura rebelde, essa é a ideia do seminário. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada, Samuel.